Bom dia, irmãos e amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais um dia, mais um domingo. Hoje, dia 12 de julho de 2020, nós vamos iniciar mais uma aula trazida pelo nosso irmão Rogério e a irmã Ana. Eu quero agradecer a todos os irmãos que, de alguma forma, estão conduzindo esses trabalhos da nossa igreja online e até os nossos irmãos que estão orando para que esse trabalho aconteça, principalmente pelo nosso pastor que tem apoiado esse ministério. E nós temos conseguido aqui trazer muito material graças aos irmãos que têm trabalhado em função de trazermos a escola dominical em um formato novo. Então eu agradeço ao irmão Rogério e à irmã Ana, ao irmão Marcelo, à irmã Karen, à irmã Aline, ao irmão Abdias, à irmã Tamara, ao irmão Felipe e à irmã Estela Mares. Que Deus abençoe grandemente os irmãos e que nós possamos ter aí hoje mais um dia de estudo da palavra do Senhor. Vamos orar e em seguida nós passamos para a nossa aula. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, Senhor, por mais uma semana que passamos, ricamente abençoada, que o Senhor nos guardou, o Senhor nos amparou e nos protegeu. E que agora vamos ter mais um momento de estudarmos a Tua Palavra, que possamos entender melhor sobre a oração, sobre os seus aspectos, ó Pai, sobre tudo aquilo que precisamos entender desse diálogo que temos constante contigo, ó Pai, para que aqueles que não fazem possam ter o entendimento de quão importante é falar com o Senhor e depositar todas as nossas esperanças em Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós teremos agora um número no piano com a nossa irmã Aline. Esteja em oração durante esse momento para se preparar para a nossa aula. Você que é nosso amigo, que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Aproveite esse momento para aprender um pouco mais da nossa palavra, da palavra do Senhor, na verdade, a palavra que nós temos aí como nosso norte, aquilo que nos orienta dia a dia nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, tenham uma excelente aula, fiquem com a irmã Aline, depois com o nosso irmão Rogério, e no final nós temos ali os horários das programações do dia, a classe dos juniores, a classe dos adolescentes e a aula das crianças, que o link aparece aí no final da aula. Já faço o convite aqui para todos para o culto da noite, para juntos prestarmos um culto ao nosso Deus. Deus abençoe todos os irmãos, tenham uma ótima aula e um excelente dia. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com os irmãos e amigos nesta manhã de domingo. E é com grande alegria que nós estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de fazer os agradecimentos, agradecendo primeiro a Deus. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Já estamos aí há mais de 3 meses através desse nosso novo formato, levando até você os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Então, a nossa gratidão a Deus. Agradeço também ao pastor, nosso pastor José Roberto, pastor da nossa igreja, que tem nos apoiado, que tem dado o aval para que esse trabalho prossiga. Nosso muito obrigado ao pastor, que Deus possa estar abençoando o pastor, nossa irmã Esther. Quero agradecer também, como sempre, o irmão Cassiano, que está lá responsável por montar toda a nossa apresentação, toda a nossa aula desta manhã. E o Cassiano tem feito aí um trabalho muito importante, um trabalho
bastante primoroso, e por isso nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Cassiano. Que Deus abençoe o irmão Cassiano, a irmã Júlia, a Pâmela e também o Léo. Quero agradecer a Ana que é responsável aí pelo nosso layout aqui, pela montagem aqui de toda a nossa programação, as telas. Então, nosso muito obrigado. A Ana também, que é responsável pelo nosso figurino, né? O figurino esse que no domingo passado gerou alguns comentários aí, alguns comentários muito agradáveis dos irmãos, a quem nós agradecemos também aos irmãos que fizeram seus comentários lá. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe a todos. E a Ana vai dar o nosso tradicional bom dia aos irmãos. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, Deus abençoe a todos. Muito bem, quero agradecer também a nossa irmã Aline, a irmã Aline que tão gentilmente nos atendeu, fazendo a introdução, tocando maravilhosamente bem a introdução do hino 202 no domingo passado. Eu sempre digo que a Aline, ela não toca o piano, a Aline acaricia o piano. Então, que Deus abençoe você, Aline, neste ministério tão importante que é a música no trabalho do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, assim bem como também a do Jansen. Nós vamos então dar início à nossa escola bíblica dominical desta manhã, a segunda aula do nosso trimestre, que tem por título Oração e a Queda. Eu, particularmente, irmãos, devo confessar aos irmãos que eu não gostei muito desse texto, mas desse tema aí, mas nós vamos aí fazer aí o apanhado da nossa lição desta manhã. E o nosso texto bíblico, encontra-se em Gênesis, o capítulo 1, o capítulo 3 e o capítulo 4. É tudo que eu gosto, né? São 4 capítulos e ainda de quebra tem mais o capítulo 29 do livro de Jeremias. Então nós vemos aí que é um texto extraordinariamente extenso. E o texto áureo, Gênesis, no capítulo 3, o versículo de 8 até o versículo 10. Então vamos à nossa introdução. A oração é a experiência primordial dos seres humanos. No Jardim do Éden, a primeira voz que os primeiros seres humanos tiveram contato depois de terem sido criados foi a voz de Deus. Então, nós observamos que ali no Jardim do Éden, o homem, no momento que o homem foi criado por Deus, a primeira voz, o primeiro som de voz que os seres humanos, que Adão ouviu, foi a voz de Deus. E o nosso primeiro texto encontra-se em Gênesis, o capítulo 1, o versículo 27 e o versículo 28, que a Ana vai ler para nós. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então vemos aí nitidamente, irmãos, Deus criando o homem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher, Deus criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Portanto, Deus falou ao homem e à mulher. Deus falou com a sua voz. Deus apresentou o que eles deveriam fazer. Enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes, sobre o mar. Então, nós vemos aqui as orientações de Deus. Deus falava diretamente com o homem. O homem comunicava-se pessoalmente com Deus. Gênesis no capítulo 3, o versículo 8, na sua parte A, nos diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então vejam, irmãos, Deus vinha até o jardim para conversar, para ter um diálogo com o homem, para ter ali uma comunhão com o homem. Mas hoje não é mais assim. Nós vemos que hoje isso já não mais acontece. Depois da expulsão do homem do Jardim do Éden, falar com Deus passou a ser uma tarefa que exige um empenho de
todo o nosso esforço. Em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 12 e 13, nós lemos: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então me invocareis. Vejam, irmãos, é buscar intensamente a presença de Deus e passareis a orar a mim. Por que Jeremias coloca esse texto, passareis a orar a mim? Aqui é Deus falando através de Jeremias que naquele instante eles não mais teriam aquele panteão de deuses que existiam na Babilônia. Agora o único Deus é o Deus da criação, o Deus de Israel, e o povo passaria a orar a Deus. E Deus fala aqui que Deus iria ouvi-los. E no versículo 13, o verso 13 nos revela uma experiência e uma afirmativa divina. Só iremos achar Deus quando o buscarmos de todo o nosso coração. Temos que condicionar o nosso coração numa busca direta, numa busca incessante, numa busca árdua de Deus, buscar intensamente. Então, nós temos aqui, quando nós buscarmos de todo o nosso coração, aí então sim, nós encontraremos Deus. Em Jeremias 17, no capítulo 17, o versículo 9, nós lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós temos que dominar o nosso coração, nós temos que nos impor sobre a vontade do nosso coração, nós temos que nos condicionar a trazer, a direcionar, a apontarmos, a mover o desejo do nosso coração na direção de Deus. Falar com Deus passou a requerer de nós grande empenho existencial. Agora temos que lutar contra esse desejo do nosso coração. Falar com Deus implica em termos que negar a nossa natureza pecaminosa. Nós temos que constantemente negar a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Falar com Deus implica em termos que ir contra os nossos princípios naturais, aquilo que nós, naqueles princípios em que nós nascemos, naqueles princípios em que nós fomos formados. Davi, nos Salmos, ele nos diz: em pecado fui gerado. Então é exatamente essa natureza que nós temos que combater. Falar com Deus implica em ter que lutar contra o desejo do nosso coração. Ter que lutar contra o desejo, o querer, a direção contrária que o nosso coração insiste em impor nas nossas vontades. Ezequiel, no capítulo 36, o versículo 26, nós lemos: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Darei a vós tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Eu me lembro do irmão Josafá. Quando eu leio esse texto, o irmão Josafá declama uma poesia extraordinariamente bem, escrita por Joia Júnior, que tem por título Muda o Meu Coração. E eu gostaria de ler a última estrofe dessa poesia que o nosso irmão Josafá declama. E ela diz assim: muda o meu coração, transforma-o enquanto é cedo, e que o novo jamais sofra de angústia ou medo. Hoje, espontaneamente e humildemente venho suplicar, modifica o coração que tenho, não poderei viver sem essa operação. Ó Divino Pastor, muda o meu coração. Para falarmos com Deus, esse tem que ser o nosso desejo,
o de que Deus mude o nosso coração, o de que Deus mude os desejos do nosso coração. Afinal de contas, o que foi que aconteceu? O que será que aconteceu para tudo ter mudado? A resposta está na experiência da queda do homem. A resposta encontra-se na queda lá no Éden, lá no jardim, lá quando a serpente assediou o ser humano e impôs a sua vontade. Então nós vemos aqui que através desse acontecimento tudo passou a ser diferente. No livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 5, nós temos aí apresentado o relato da queda do ser humano, o relato da queda da mais perfeita criação de Deus. E a Ana vai ler para a gente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Muito bem, irmãos. Temos aí então a queda, o relato da queda do homem, o evento mais trágico da história humana. Nós temos aí a apresentação do momento em que o homem rompe a aliança com Deus. E o homem rompe a aliança com Deus, mas não faz uma aliança com o inimigo e nem faz uma aliança com o tentador. O homem, egoisticamente, ele faz uma aliança consigo mesmo, uma aliança com o seu próprio interesse. O homem, egoisticamente, ele faz uma aliança que pensa ter sido interessante para si, em busca de uma pseudo-autonomia. A partir da queda do homem, todas as nossas tragédias posteriores são oriundas, são reflexos, são consequências desta queda, a queda do Éden. A queda se refere a uma ruptura do ser humano com Deus, causada pelo pecado, causada pela condição do homem olhar para si mesmo, do homem olhar para o seu próprio interesse. A ruptura com Deus aconteceu por termos aceitado a proposta satânica de transferir o eixo decisório da nossa vida de Deus para nós mesmos. Nós transferimos as decisões que Deus outrora estava tomando, que Deus outrora tomava, nós transferimos para a nossa responsabilidade. E nós vemos a resposta aqui que a mulher deu à serpente. A serpente ofereceu o fruto à mulher e ali ela apresentou o engano. Se nós pudéssemos voltar ao Gênesis e ali, quando Deus criou e colocou o ser humano, o homem e a mulher, Adão e Eva, colocou ali no jardim do Éden, se nós pudéssemos voltar àquela situação, se pudéssemos pegar uma máquina do tempo que nos transportasse àquele exato momento, nós poderíamos perguntar ali a Adão e Eva: o que nós podemos fazer aqui neste belo jardim? E eles certamente nos responderiam: vocês podem fazer praticamente tudo. E se nós perguntássemos ainda:
E o que nós não podemos fazer aqui nesse jardim? E eles responderiam, Adão e Eva iriam nos responder olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal e iriam dizer, está vendo aquela árvore ali? Dela nós não podemos comer e nem mesmo tocar no fruto que ela produz. E ainda assim, perplexos, nós poderíamos perguntar, mas por que não? E eles nos diriam, precisamente, não podemos porque Deus nos advertiu, porque Deus nos orientou, porque Deus assim falou. O que realmente nós podemos definir, nós podemos concluir é que o primeiro casal, Adão e Eva, tinham perfeita sabedoria, tinham perfeita consciência do bem e do mal, tinham perfeita coincidência, conheciam perfeitamente e discerniam perfeitamente entre o certo e o errado. O que Satanás realmente ofereceu a Adão e Eva foi uma falsa autonomia. E desde então, os seres humanos passaram a viver em busca de uma suposta autonomia, de uma falsa autonomia, de uma autonomia que não existe, de uma autonomia que o ser humano jamais vai ter, sabendo-se que o ser humano não tem essa autonomia, uma autonomia em relação a tudo e todos, uma autonomia inclusive em relação a Deus. A queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar e de ouvir a voz de Deus. Esse fato, esse romper, essa ruptura com Deus, ela fez com que nós perdêssemos a condição, que nós perdêssemos o interesse, a facilidade de falarmos com Deus e assim podermos ouvir a voz de Deus. Nosso próximo tema: por que vivemos tentando nos esconder de Deus? Depois da queda, o ser humano instintivamente passou a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto pelo homem como um ser que inspira o medo. Desde muito cedo, nós aprendemos que se não fizermos isso ou aquilo, Deus iria nos castigar, revelando assim um Deus cobrador e perverso. Então temos aí a imagem distorcida, a imagem que não é a real de Deus, a imagem de um Deus cobrador, um Deus que inspira medo. E quando se tem medo, não se tem oração. O medo não dá lugar para que nós possamos ter uma vida de oração. Em Gênesis, no capítulo 3, o versículo de 8 a 10, que a Ana vai ler para a gente. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Muito bem, no versículo 8 aí nós vemos: quando ouviram a voz do Senhor, a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Como nós vemos lá anteriormente, nós vemos que Deus constantemente, Deus diariamente tinha um relacionamento com o homem, tinha uma presença, tinha aqui a presença de Deus constante com o homem. Deus estava presente ali no ambiente do Jardim do Éden durante todo o dia, durante
todas as tardes, eu posso imaginar, irmãos, Deus todas as tardes vindo para conversar com o homem na viração do dia. Mas o que aconteceu? Esconderam-se, eu até grifei aí a palavra, esconderam-se da presença do Senhor. Vejam, o pecado, a mancha, a mácula, o sinal da desobediência fez com que eles se escondessem da presença de Deus, fez com que eles se retirassem da presença de Deus e passaram a se esconder entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz. Vejam, o homem podia ouvir a voz de Deus nítida, claramente. Deus falava com o homem e o homem ouvia a voz de Deus. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Neste exato momento, irmãos, a partir deste exato momento, o medo estava inaugurado. O medo tinha sido inventado e o próprio homem o inventou. O homem inventou o medo, o homem criou o medo, o homem desenvolveu o medo. E agora, o medo, a sensação de medo, o ambiente de medo, o mal-estar que o medo causa, estava inaugurado. O medo que a partir de então tem acompanhado toda a existência humana. Nós constantemente vemos notícias que nos trazem medo. A situação em que o nosso país vive, a situação da saúde do nosso país, a situação da saúde que o mundo está vivendo, nos remete a uma situação de medo. Então vemos, a partir do momento que o homem se escondeu, foi inaugurado a condição do medo. E a partir de então, nós vivemos nesse expediente constantemente, no expediente de medo, num regime de medo. E ultimamente nós temos visto isso constantemente e muito nitidamente na nossa sociedade. Por que temos dificuldade de aceitar a nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados? Por que será que o homem tem tanta dificuldade em aceitar essa responsabilidade, em assumir a responsabilidade pelos seus pecados e pelos seus erros? Confrontado por Deus, Adão admite que pecou, mas imediatamente, no momento que Deus chega a Adão, no momento que Deus questiona a situação de Adão, no momento que Deus pergunta por que Adão se escondeu, ele remete a sua responsabilidade, ele transfere a sua responsabilidade para a mulher, ele transfere a responsabilidade, ele transfere a sua culpa, ele transfere a condição do seu erro para a responsabilidade da mulher. E aqui nós vemos em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 13, o versículo 12 e o versículo 13, que a Ana vai ler para a gente. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizesse? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Muito bem, irmãos, vemos aí. Então disse o homem, quando Deus lhe perguntou, o que foi que você fez? O homem poderia muito bem, eu tive um problema, Senhor, e uma fraqueza, e eu fui lá e comi o fruto era bonito, o fruto era gostoso, o fruto era atraente, e eu fui lá e comi. Mas imediatamente, ele transfere para a mulher, ele aponta para a mulher, ele dirige a sua culpa, ele põe a sua culpa na mulher. A mulher que me deste, e ainda de resvalo, ele ainda apresenta a culpa para quem? Para Deus. Para Deus.
ele apresenta a mulher que tu me deste. Foi o Senhor, a culpa é sua. Foi o Senhor que a fizeste assim. Então, ele transfere a culpa para a mulher e indiretamente ele coloca a culpa em Deus. Vejam que absurdo, irmãos. Vejam, o homem aponta para a mulher automaticamente, ela disse o quê? Disse o Senhor à mulher: o que foi que você fez? O que foi que você fez? O que fizeste? E respondeu a mulher: não fui eu, foi a serpente. A serpente que me enganou, a serpente que é responsável, é ela que é a culpada. Pois bem, irmãos, o homem apontou para a mulher apontou para a serpente, e lamentavelmente, como a serpente não tinha dedo, ela ficou com a responsabilidade. E a partir de então, irmãos, nós podemos ver que aí inicia-se a sessão do empurra-empurra. Não foi eu, foi ele. Não foi minha culpa, foi a culpa do vizinho, foi a culpa do irmão, foi a culpa do próximo, foi a culpa do amigo, mas eu não tenho culpa. Sartre já dizia: o inferno são os outros, eu não. O mundo é errado, eu estou certo. E aqui, em todos os ambientes em que o ser humano está, nós podemos nitidamente ver esse expediente, esse jogo de empurra. A culpa nunca é dele, a culpa nunca é do homem. Ele sempre vai responsabilizar alguém. Quando alguém faz alguma coisa errada e vai dormir em paz, é porque já encontrou em quem vai colocar a culpa. Então, é assim que o homem tem vivido, irmãos. Sempre nós estamos tentando colocar a culpa em alguém, tentando transferir a responsabilidade do nosso erro para alguém, tentando diminuir a responsabilidade do nosso erro, tentando tirar de sobre nós a culpa que tão somente é nossa. Muito bem, irmãos, mais uma vez chegamos à nossa conclusão. E a conclusão desta semana, na conclusão desta semana, nós temos duas afirmativas. E a primeira delas está aqui, a nossa tela nos diz: no jardim do Éden, com Adão e Eva, nós trocamos a oração por uma aventura trágica em busca de uma falsa autonomia. Uma falsa autonomia, uma aventura trágica, a aventura mais desastrosa que o homem poderia ter vivido, a aventura que iria trazer as amargas consequências durante toda a história da humanidade, durante todo o desenrolar, o desenvolvimento da história da humanidade, essa aventura trágica em que nós nos colocamos em buscar uma falsa autonomia, uma autonomia que não existe, uma autonomia que não é própria do ser humano, uma autonomia que não está na natureza do ser humano, uma autonomia que nós só vamos encontrar na total dependência de Deus. A nossa outra conclusão, a segunda afirmativa, nós temos aqui no jardim do Getsêmani, Jesus nos ensina a recuperarmos a capacidade de orar, submetendo-se à vontade do Pai, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Nos momentos que antecederam o momento crítico da vida de Jesus, que foi a crucificação, Jesus vai até o jardim do Getsêmani e ali, numa oração intensa, numa oração que chegou a fazer com que Jesus transpirasse gotas de sangue, Jesus disse em Lucas 22:42, nós temos retratado ali o que Jesus falou. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vejam, irmãos, que dependência de Deus,
que dependência absoluta da vontade de Deus, que condição que Jesus se coloca em absoluta obediência à vontade do Pai. E com essa oração, Jesus está nos ensinando todos os dias que devemos priorizar, que devemos sempre colocar em primeiro lugar nas nossas vidas a perfeita e única e absoluta vontade de Deus para nós. E a nossa vontade, ela deve vir só depois de nós nos colocarmos à disposição da vontade de Deus. E com isso, irmãos, nós terminamos mais um estudo esta manhã que nos traz esse estudo tão importante a respeito da oração. E eu quero convidar você para que, neste momento, abaixe sua cabeça e feche os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez nós pudemos estar aqui, ó Pai, e juntos, ó Pai, aprender mais um pouco a respeito desse expediente tão importante que é a oração, que é falar contigo, que é ouvir a tua voz, ó Pai. Conduza-nos, Senhor, de acordo com a vontade do teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos conduzir o nosso coração, para que possamos, ó Deus, condicionar o nosso coração em direção à tua vontade, ó Pai, para que o nosso desejo, para que a nossa vontade, para que os nossos interesses possam ficar em segundo, em terceiro plano, mas em primeiríssimo plano possa vir a tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, e te pedimos, fica, Senhor, com todos nós, fica, Senhor, com o amigo, com o irmão que esteve neste momento conosco, aonde nós pudemos compartilhar esta palavra. Abençoe, Senhor, através do teu Santo Espírito, nos dando, ó Pai, um dia abençoado, pois nós oramos a Deus com os nossos corações agradecidos e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso querido e amado Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade. Nós terminamos aqui já fazendo um convite para que no próximo domingo nós possamos estar juntos mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá!